GNC Cinemas, cliente Banrisul tem mais aventura, mais ficção, mais terror, mais romance, mais comédia, mais desconto. Promoção Banrisul GNC Cinemas. Em todo tipo de filme, você só paga meia entrada com o seu cartão Banricompras. Aproveite! Amigo, aonde eu posso comprar combustível pelo celular? No posto Ipiranga. E quilômetro de vantagem para trocar para passagem aérea para Paris. No posto Ipiranga. E para comprar pãezinha fresquinha para vender no meu restaurante? Posto Ipiranga. Ok, muito obrigado. E como dizem na França, merci beaucoup. Pouco. Pouco eu sei. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga. Panvel, você sempre bem. Olá, você está na Net Cidade, canal 20 com transmissão simultânea para Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Estância Velha, Cachoeirinha, Gravataí, Capão da Canoa. Eu sou Alexandre Apo, está no ar o Jornal do Consumidor dessa semana, um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. E Ipiranga, quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com ingresso para o Rock in Rio. Veja nessa edição, Unicred Porto Alegre, Sebrae RS firmam parceria. O objetivo é realizar consultorias para micro e pequenas empresas ligadas à cooperativa de crédito. Imóveis Crédito Real lança o Crédito Real Outlet, uma oportunidade para a compra de imóveis com descontos de até 25% e locação de imóveis com descontos de até 20%. Em entrevista com o superintendente Carlos Eduardo Ruschel, também abordamos o tema segurança condominial, um dever de todos os moradores diante deste quadro de insegurança que estamos vivenciando na nossa capital, no nosso estado do Rio Grande do Sul. No segundo bloco, você confere a plenária de setembro do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, que debateu os 25 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Conquistas, desafios e perspectivas. Um dos desafios é o comércio eletrônico. O Jornal do Consumidor desta semana está começando. O Sebrae RS e a Unicred Porto Alegre assinaram, na terça-feira passada, dia 8, convênio entre as instituições. O objetivo é realizar consultorias para micro e pequenas empresas associadas à instituição financeira cooperativa. Isso para estimular o desenvolvimento de novos negócios. Nós estivemos lá para conferir. Pode rodar a matéria.
Batista, diretor-geral da Unicred Porto Alegre, nessa solenidade, hoje na assinatura desse termo de cooperação técnica da Unicred Porto Alegre com o Sebrae RS, visando capacitar o microempreendedor que é cooperado da Unicred Porto Alegre. Como é que vai funcionar isso, Batista? É uma ação, acho que vale ressaltar, uma ação muito importante que nós estamos adotando na cooperativa, e ela visa qualificar também o nosso quadro de colaboradores, de gerentes de contas, e também o nosso cooperado, que quando se forma, notadamente os médicos e odontólogos, se tornam também pequenos empreendedores, pequenos empresários. Empreendedores. Exatamente. Então, acho que é uma parceria muito profícua, uma parceria que a gente só vê o ganha-ganha. Ganha o cooperado, ganha o Sebrae pelo aspecto social e ganha, evidentemente, a Unicred Porto Alegre. Então, nós estamos realmente muito satisfeitos com esta parceria. Meus cumprimentos. Muito obrigado. O Ayrton Ramos é o diretor técnico do Sebrae, representando a instituição na assinatura do termo de cooperação técnica Unicred Porto Alegre. Importante capacitar para o empreendedorismo cooperado da Unicred, não é isso, Ayrton? Não, sem dúvida, uma vez que se tratam de pequenas empresas e que são empresas que têm um foco específico na área de saúde, mas necessitam também trabalhar cada vez mais a questão da gestão, do plano de negócio, de resgatar esse lado do empreendedorismo, porque isso é que vai dar sustentabilidade e a continuidade do melhor serviço junto à comunidade. Então, é uma parceria bastante interessante que nós estamos realizando junto com a Unicred. Acredito que esse primeiro projeto ele sirva até de outros que possam estar sendo desdobrados no futuro. Muito bem, uma alegria revê-lo. Felicidades. Muito obrigado. Dr. Paulo Abreu Barcelos, presidente da Unicred Central RS, presente nesse evento hoje, onde a Porto Alegre, a Unicred Porto Alegre, firma então esse termo de cooperação técnica com o Sebrae. A visão é capacitar os cooperados da Porto Alegre para que se tornem empreendedores, né? E de fato, né? Médicos, dentistas, enfim, profissional da saúde se forme normalmente, quer ter a sua clínica, o seu negócio. Acho que é uma visão correta, né, doutor Paulo? Absolutamente correta. Isso até, eu diria, que veio no momento bem apropriado. Estamos vivendo uma realidade, uma crise da jurídica, e os profissionais da área da saúde, em geral, se comportam como uma empresa. Então, essa cerimônia hoje, ela celebra uma ação que, na verdade, vai ser muito importante para todos os cooperados, vai ser muito importante para o sistema Unicred, e eu tenho certeza que nós temos que parabenizar a Unicred Porto Alegre pela iniciativa. Tá? O senhor pensa em levar para as outras Unicreds? Bom, nós vamos ver a experiência daqui. Fica muito chato eu chegar hoje aqui e já querer copiar. Mas não tem dúvida nenhuma que isso aqui vai ser o embrião. A partir do momento que isso aqui der certo, e eu tenho certeza que vai dar certo, fica tudo mais fácil. Na verdade, o Sebrae tem uma expertise muito grande nessa área de empreendedorismo. E, na verdade, nós precisamos disso, porque esse setor é extremamente importante para alavancar um negócio na Unicred, na Unicred Porto Alegre em especial. Hoje já boa parte da carteira de crédito é feita pelas empresas jurídicas, é muito importante a capacitação, é muito importante o fortalecimento dessas estruturas. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso o evento e vai ser um embrião para que vai se expandir por todo o sistema. Uma alegria revê-lo. E o Grêmio, doutor Paulo? Maravilha, maravilha. Vamos agora torcer a próxima vez para ver se a gente consegue chegar lá no topo, tá? Uma alegria revê-lo. Um abraço, obrigado. Doutor Bassols, vice-presidente da Unicred Porto Alegre, nessa cerimônia da assinatura do termo de cooperação com o Sebrae. Importante, parabéns, doutor Bassols. Muito importante, sem dúvida, é um grande evento para nós e essa parceria vai ser muito positiva para a nossa Unicred. Muito obrigado. Capacitar os cooperados. Exatamente, capacitar os cooperados, uma chance que todos os cooperados vão ter de se profissionalizar mais, de se capacitar. Isso é muito importante. E parabéns pela sede nova, nós estamos encantados com a Casa Amarela aqui da Venâncio Soares. Maravilha, já nos incorporamos a essa Casa Amarela e com esse nome Casa Amarela, no fim, tem sido um elemento de grande consagração e de congraçamento entre todos os cooperados.
Parabéns, doutor Bassols. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns a todos. Diretoria da Unicred Porto Alegre, então formalizam a assinatura do termo de cooperação técnica, que vai propiciar aos cooperados da Unicred Porto Alegre a consultoria do SEBRAE, valores bem baixos, podendo pagar em 2 vezes, R$700, em 2 parcelas de 350. O contato deve ser feito diretamente com a Unicred Porto Alegre, para que possa efetivar. Maria Zélia assina, Batista assina, vice-presidente Bassols, enfim, a diretoria toda presente aqui, está sacramentado o termo de cooperação técnica SEBRAE RS Unicred Porto Alegre. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que atua no âmbito financeiro concedendo empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras a seus cooperados por meio de uma gestão participativa, democrática e transparente. A Unicred RS possui 11 cooperativas e mais de 55 unidades de negócios que representam 38 mil cooperados. A Unicred Porto Alegre está entre as 25 maiores cooperativas de crédito do país, com uma carteira de crédito de 355 milhões de reais, 700 milhões em ativos e 12 mil cooperados. Veja agora a entrevista que fizemos com o superintendente da Imóveis Crédito Real, Carlos Eduardo Ruschel. O executivo falou sobre o lançamento da Crédito Real Outlet, uma oportunidade para a compra de imóveis com descontos de até 25% e locação de imóveis com descontos de até 20%. Não pude deixar de perguntar para ele sobre o tema segurança, que é um dever de todos os moradores, síndicos, enfim, diante dessa insegurança percebida na capital gaúcha. Pode rodar a entrevista com Carlos Eduardo Ruschel. Estamos na Imóveis Crédito Real, nessa bela sede aqui, na Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre, Avenida Paulista, nossa, dos gaúchos, com o superintendente Carlos Eduardo Ruschel, que nos recebe nessa tarde chuvosa aqui. Nós noticiamos no portal do Consumidor RS o outlet da Imóveis Crédito Real. A possibilidade das pessoas adquirirem imóveis com descontos de até 25%. E a possibilidade de locação de imóveis com descontos de até 20%. Explica para o nosso telespectador, Ruschel, como é que isso acontece? Que imóveis são esses? Como é que vocês conseguiram essa situação, digamos, que favorece muito ao consumidor nesse projeto do Outlet? Bom, primeiro, eu acho que vem de uma reação específica nossa com o que está acontecendo no mercado gaúcho, o mercado brasileiro, tanto no mercado imobiliário quanto na nossa economia. Né? A gente está realmente com mais sérios problemas econômicos. Fomos rebaixados no grau de investimento, quer dizer, nem grau de investimento mais o país tem. Provavelmente a gente vai estar vivendo aí no futuro aí mais problemas econômicos. E o mercado imobiliário é um mercado que também fica sensível a essas mudanças. E volta e meia as pessoas procuram o nosso apoio a respeito de que valor que os imóveis têm, se vai valorizar, se determinado tipo de imóvel vai subir, vai descer. E, normalmente, a venda de imóveis e a alocação dos imóveis tem uma precificação, que é uma precificação de mercado, mas também, às vezes, um desejo do proprietário. Diz, olha, eu gostaria que o meu produto, o meu imóvel fosse vendido ou locado a um determinado preço. A gente também identificou que existe uma defasagem eventual entre o desejo da pessoa, o desejo do proprietário, e o que o mercado está pagando. O que estava acontecendo no nosso dia a dia é que a gente se desgastava com o proprietário e com o locatário ou com o comprador do imóvel numa negociação, que normalmente acontecia. Então, o que a gente pensou? Por que a gente não possibilita já ao proprietário, sem criar uma desvalorização ao seu imóvel, já um ambiente de negociação já propício, colocando o seu imóvel com um desejo de uma velocidade de locação ou de venda mais rápida, para que possa rapidamente ter, então, o seu imóvel vendido e seu desejo, né, de locar também o seu imóvel numa velocidade maior,
tendo aí um retorno mais rápido em um momento de crise econômica, no momento em que a criatividade deve aparecer, em que os momentos das empresas também são momentos mais difíceis, em que buscam oportunidades, e também o proprietário buscando uma alternativa para a sua propriedade, né? Então, a gente procurou juntar essas duas pontas, uma necessidade das pessoas de colocar seus imóveis no mercado, já com um preço mais atrativo, fazendo com que pessoas que queiram esses imóveis com valores mais atrativos também busquem essa alternativa mais rapidamente. Criamos um canal especificamente para isso, é um site chamado outletcreditoreal.com.br. Está na tela, nesse momento, você está vendo esse site. Ali você encontra esses imóveis com essas ofertas do Outlet. Isso, então, existe todo um regramento para isso. Então, a gente utiliza a nossa equipe comercial, que foi preparada para que os imóveis que sejam inseridos em nosso outlet sejam efetivamente imóveis que tenham essa característica do negócio, da oportunidade. Uma outra característica desse nosso produto é que ele não é uma promoção que vai durar um determinado tempo. Ele é um produto que, enquanto houverem imóveis que queiram ser comercializados a um valor abaixo do valor de mercado, o produto vai estar disponível. Então, a nossa equipe vai estar sempre preparada para isso. A gente, claro que no lançamento, vestiu as lojas, a gente tem campanha de rua, tem outdoor, tem rádio, alguma coisa de jornal, muita coisa no digital, mas a gente imagina que seja uma loja virtual que venha para ficar, em que todo aquele momento em que exista a necessidade de se colocar um imóvel com desconto, esse imóvel possa ser vendido mais rapidamente, sem aquela necessidade de uma pesquisa mais exaustiva a respeito de valor do imóvel, se o imóvel realmente está com um valor adequado. Eu tive ontem conversando com a minha gerente de locações comerciais e ela fez a seguinte observação: eu estou preocupado com a loja do centro, com a nossa agência do centro, porque está tendo fila de outlet, né? Então, o que me deixou bastante entusiasmada. Locação. Especificamente de locação. Pela velocidade que o mercado encontrou essa alternativa. Quer dizer, as pessoas, opa, aqui tem uma forma de eu chegar rapidamente no meu objetivo, que é alocar o imóvel, né? de ter o seu imóvel, e a gente apresenta para ele opções que cabem no bolso, né? No momento que se está revisando custos, as pessoas realmente, numa crise, a única coisa que a gente não pode fazer é entrar em desespero, né? E normalmente a gente acaba entrando em desespero, mas não pode entrar em desespero. O que a gente, então, recomenda é busca-se uma criatividade, busca-se algo diferente e coloca no mercado. O que a gente tem de diferente é aquilo que eu falei anteriormente. A gente não é uma promoção de um final de semana, não é uma promoção de uma semana, ou não é uma promoção condicionada. Não. Todo proprietário que queira colocar um imóvel com desconto vai ter o seu canal à disposição. Existe um regramento todo ele descrito na nossa página, quer dizer, é só clicar ali e conferir o regulamento, o que tem que ser feito para o imóvel estar inserido no outlet. A gente teve até situações com proprietários, eu quero colocar logo. Bom, a condição é dar o desconto. Isso não significa uma desvalorização do imóvel, e sim um aumento na velocidade, que em vez de comprar o imóvel sem desconto, ou alocar o imóvel sem desconto, vai estar alocando o imóvel com desconto. Velocidade é a alternativa com o outlet. Me fala dos resultados. Você já nos disse que a gerente de locações disse que na agência Centro a locação pelo outlet está indo bem. O que a gente tem percebido na área de vendas é principalmente um aumento da captação de imóveis para serem inseridos no outlet, até porque a velocidade, o tempo, né, de negociação de um imóvel para venda é bem maior do que um imóvel para locação. Então, o que a gente tem percebido é um aumento da quantidade de imóveis que estão sendo trazidos para a gente para serem inseridos no outlet, e, inclusive, ontem, a gente teve aí a finalização de um acordo com uma construtora. Uma construtora? Isso, que daí a situação é invertida, né? Quer dizer, uma imobiliária, no nosso caso, com o nosso portal, recebendo imóveis de uma... Quantos imóveis? São 22 imóveis que foram inseridos, são imóveis com descontos já nos descontos do outlet, estão sendo inseridos hoje à tarde, já permitindo com que esses imóveis, que são de uma construtora, que foram lançados, mas que podem ser adquiridos agora com descontos dentro do ambiente do outlet da Crédito Real, que é uma novidade, né, da gente. Excelente. São imóveis residenciais?
São imóveis residenciais, são apartamentos, todos eles são apartamentos. Onde? Qual bairro? Agora não, tu me pegou, mas... Ok, mas entra no outlet e vê, né? Entra no outlet e pode consultar lá. E são apartamentos de médio e de alto padrão, né? Então, são oportunidades bem interessantes de compra e que também nessa aquisição todas as condições da construtora de parcelamento também estão no outlet, né? Então, isso é uma novidade e a gente espera que outras novidades tenham aparecido, né? Algumas pessoas também estão me ligando para perguntar como que funciona e como que o seu produto pode ser inserido no outlet, e a gente espera que nos próximos dias aí a gente tenha um resultado maior. Como uma característica também, a gente estava um pouco preocupado a respeito dos acessos no nosso site, né? O que poderia acontecer, uma migração dos clientes que acessavam o nosso site migrarem para o outlet e eu perder um pouco do acesso do cliente do produto que não é outlet, o que não está acontecendo. Na verdade, está acontecendo ao contrário. A gente observou, da primeira semana para a segunda semana, um aumento nos acessos do nosso site Crédito Real na ordem de 8% a 9%, um aumento de 8% a 9% de uma semana para outra, e no outlet, aproximadamente 20% a 22% do que a gente tem no nosso site também estão acessando o outlet. Então, é como se eu tivesse aumentado em uma semana praticamente 20% a procura dos imóveis que são anunciados, tanto no outlet como fora do outlet. Então, a mecânica da promoção ela não tirou o cliente tradicional, o cliente que está procurando o imóvel, que, claro, que quer desconto, mas não necessariamente a procura só pelo desconto. Uma pergunta que se faz necessária. Como é que está a questão do financiamento para aquisição de imóveis, com as restrições da Caixa, etc.? Quais são os agentes financeiros que vocês estão utilizando, Carlos Eduardo Ruschel? A gente tem procurado aí dar um leque de opções para o nosso comprador, porque realmente houveram uma série de portas que foram fechadas ou praticamente fechadas. O rigor na análise de crédito, realmente a barra subiu, né? Então, uma série de oportunidades. A gente teve situações em que, antes dessa mexida no regramento, havia uma aprovação de crédito, se assinou o contrato, e quando foi efetivamente para ter lá o contrato assinado, o banco não autorizou. A gente teve situações em que a gente teve que refazer as negociações, tiveram negócios cancelados, não foram poucos negócios cancelados, porque eventualmente não se consegue obter. O banco anteriormente tinha aprovado 250 mil, por exemplo, no financiamento, depois, como foi reunir documentação, aprovou só 200, bom, falta 50 mil, não consegue ajustar com o preço, com o vendedor, e alguns negócios realmente foram perdidos nesse período, não foram poucos. A gente tem falado com nossos parceiros de mercado aqui a respeito se é uma coisa que está acontecendo somente com a gente ou não, é algo mercadológico, quer dizer, outras empresas também estão enfrentando esse tipo de situação. O que a gente tem procurado fazer é abrir leques, né? Não trabalhar somente com os agentes financeiros tradicionais. Existem algumas outras companhias que fazem esse tipo de trabalho e trabalham no nível de risco um pouco maior, fica um pouco mais caro, não tem como deixar de ficar mais caro, né? Porque esse tipo de financiamento ele tem um percentual um pouco maior, isso dificulta um pouco os negócios, porque o comprador estava imaginando uma prestação de determinado valor, aí troca de agente financeiro, no outro agente financeiro, o valor fica um pouco maior, e isso traz aí uma dificuldade para o fechamento. Está aqui a capa do Jornal do Comércio, que o Carlos Eduardo Ruschel se referiu. SP retira do Brasil o grau de investimento. Rebaixado no nível BBB- para BBB+, país perde o seu de bom pagador e vira especulativo. Mais outra manchete, PIB gaúcho cai 0,6% no segundo trimestre. É um mercado complicado, mas nós estamos vivendo na nossa capital, o assinante sabe, e você que nos assiste aí em Canoas, Esteio, Sapucaí, São Leopoldo, Estância Velha, Gravataí, Cachoeirinha, sente os mesmos problemas que nós na capital, insegurança. Há uma quantidade de assaltos, enfim, uma situação um pouco complicada. Hoje eu, felizmente, vi na rua alguns brigadianos ali perto da Santa Casa, enfim.
Dá uma dica para a gente concluir essa nossa entrevista, Carlos Eduardo Rusch, que viemos falar sobre o Outlet. Dica de segurança para condôminos, síndicos. Eu sei que vocês se preocupam muito com isso. É claro que a gente não pode aí levar um ambiente desses a um ambiente pânico, que eu imagino que seja aí o pior cenário que se possa levar. Mas a gente procura levar para os nossos clientes, e eu acho que alguma coisa que vem também do nosso comportamento como pessoa, a gente vai precisar ficar muito mais atento. Então, e se ter certeza que nós não estamos em um ambiente normal. A gente está num ambiente em que, se provavelmente sair de casa agora e for até em casa, não vai se encontrar policiais. Se for para o centro de Porto Alegre, não vai se encontrar policiais, ou se vai se encontrar muito menos policiais. Então, existe uma sensação de insegurança que faz com que a gente tenha que, obrigatoriamente, aumentar o nível de atenção. E aí, o nível de atenção vai no apoio ao trabalho do síndico, vai no apoio aos serviços de segurança que existem nos condomínios, que eles estão ali para ajudar. E, muitas vezes, nós mesmos, moradores, burlamos as regras de segurança básica e damos chance para que as coisas aconteçam. Então, o cuidado com as pessoas que circulam, cuidado com as pessoas que estão próximas, o seu caminho para casa, porque não existe uma solução de curto prazo que a gente possa dizer, não, amanhã a gente vai ter a polícia de volta na rua, em uma quantidade suficiente. Não, o que a gente precisa, sim, é elevar o nível de atenção, procurar estar atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, dar apoio ao síndico e às equipes de segurança dos condomínios, porque eles estão ali para exatamente fazer esse serviço, e não adianta terceirizar simplesmente o problema com eles, mas começar com a gente, quer dizer, o local que estaciona o carro, o caminho de casa até a parada de ônibus, como que é feito em conjunto, quer dizer, na verdade a gente tem que estar preparado para um ambiente que não é um ambiente hostil, é uma pena dizer isso, mas não adianta tapar o sol com a peneira e dizer, não, eu vou esperar que os outros resolvam, não, vamos fazer a nossa parte, da gente estar cuidadoso, da gente ter mais atenção, dar apoio a quem de direito tem pelo menos um pouco de poder, né, que eu falei, o síndico do prédio, ou a equipe de segurança que tenha, um porteiro, ver se ele está adequadamente equipado, ver se ele tem preparo para isso, ver como é que estão as entradas do condomínio, a questão aí de porteiro eletrônico, de portão eletrônico, quais que são as condutas que são feitas dentro do condomínio. Na medida em que um condomínio puder ele próprio revisar isso e ver qual que é o melhor para a sua segurança, eu tenho certeza que, se cada um limpar o seu jardim, né, a cidade fica mais limpa. Então, se cada um cuidar também um pouquinho da sua parte, a gente pode também aí ter uma cidade mais segura. A última revista do Secov trouxe um levantamento que os condomínios estão gastando um percentual mais elevado com equipamentos de segurança, né? Cada vez mais instalando câmeras, portas, enfim, coisas que possam possibilitar a segurança. E, na realidade, o condomínio é que paga essa conta, o proprietário que está pagando isso aí, né? Está pagando, e, infelizmente, é uma conta dupla que a gente está pagando, porque a gente paga imposto para ter segurança, e não tem a segurança por conta disso, então eu tenho que contratar um segurança em casa, eu tenho que contratar uma equipe de vigilância, eu tenho que contratar um monitoramento externo, eu tenho que colocar uma cerca eletrônica, faz um pouco parte, né, do ambiente que a gente está vivendo. E, infelizmente, é uma conta que, sim, quem vai pagar é o condômino, mas também para a sua segurança. Bom, a gente aí tem que ver se nas próximas eleições ou nos próximos momentos a gente participa mais e coloque gente efetivamente que possa fazer diferença no nosso dia a dia e ter um país melhor. Mas, por enquanto, a solução ela é uma solução de curto prazo, uma solução de cada um que cada um pode fazer. Muito bem. Outlet da Crédito Real, o site está na tela, recomendo acessar. Dicas de segurança, cada um fazer a sua parte. Muito obrigado, Carlos Eduardo Rusch, pela tua entrevista e desejar para você sucesso aqui na Crédito Real. Muito obrigado, é sempre um prazer tê-lo aqui, estamos sempre à disposição. Muito bem, voltamos para os estúdios. E o Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, acompanhe a cobertura da plenária de setembro do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, na sede do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, que debateu os 25 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Conquistas, desafios e perspectivas. Não saia daí, nós já voltamos. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas.
A primeira para limpezas difíceis, a segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec, produto Gimo, qualidade comprovada. No GNC Cinemas, cliente Banrisul tem mais aventura, mais ficção, mais terror, mais romance, mais comédia, mais desconto. Promoção Banrisul GNC Cinemas. Em todo tipo de filme, você só paga meia entrada com o seu cartão Banricompras. Aproveite! De volta ao Jornal do Consumidor desta semana, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada, e Panvel Farmácias. Você sempre bem. Vou dar uma dica. Eu eliminei as formigas lá de casa com uma ratoeira da Gimo. Estou pedindo para a Vanessa colocar na tela essa imagem agora. Você encontra em todos os supermercados. É um produto assim, vou dar essa dica. Não tem formiga lá em casa mais. Até publiquei no Facebook, estão me perguntando onde é que compra. Qualquer supermercado tem. É um espetáculo. É o mata-formiga da Gimo. Muito bem. O Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor e o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul realizaram a reunião plenária de setembro no auditório do órgão estadual de defesa do consumidor na sexta-feira, dia 11 agora. O evento teve a apresentação do tema Os 25 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conquistas, desafios e perspectivas. Nós estivemos lá para acompanhar este importante evento. Pode rodar a matéria. Anos com a defesa do consumidor, uma plenária especial do Fórum Defesa do Consumidor aqui no PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, para discutir, debater uma retrospectiva e perspectivas, desafios, né, doutor Santini? Principalmente, eu acho que desafios, né? Primeiro, eu acho que é um momento, o tema é muito pertinente, né, e oportuno, porque 25 anos de uma lei que pegou e é referência não só para o Brasil, mas como para o mundo, nesse segmento de relação de consumo. Então, tem um momento de comemoração, sim, porque são conquistas que, principalmente, conscientizou fornecedores e consumidores, abriu e facilitou o acesso à justiça, principalmente para a parte mais vulnerável, que é o consumidor, mas temos alguns compromissos e desafios importantes, né? Quais, por exemplo? Primeiro, eu acho que a postura do consumidor tem que ser uma postura mais responsável, né? mais, digamos assim, mais responsável e mais sustentável. Colaborativa com o sistema de defesa do consumidor. Por exemplo, não comprando produto pirata. Exato, isso que eu ia dizer. Hoje nós temos um prejuízo no Brasil, quando se fala em crise principalmente de todos os tipos, mas principalmente financeira, de mais de 800 bilhões de reais, né, de prejuízo por aquisição de produtos e serviços de origem duvidosa ou piratas. Produto pirata. Bom, então esse é o desafio do consumidor. Não compra nada que não tenha cupom fiscal ou nota fiscal. Até porque você, comprando isso, não tem garantia. Então, primeiro desafio, o consumidor não tem dinheiro, aguarde, mas compra um produto de origem fidedigna e confiante. Fornecedor tem que trabalhar mais, primeiro, garantir o que ele oferta. Né? Tem muitas ofertas que, muitas vezes, embute propaganda enganosa ou abusiva. Então, o fornecedor tem que ter uma postura também proativa, no sentido de o que ele informa tem que garantir. Um acesso, primeiro, um respeito e tratamento digno ao principal aliado, que é o consumidor. E aí, para isso, ele tem que investir na ponta dos seus prepostos, no sentido de prepará-los, no sentido de ter poder decisório. É um acolhimento do consumidor, né? Todo ser humano. Não é só para olhar para ele como uma possibilidade de vender alguma coisa, um produto ou serviço, é acolhê-lo, né? Diz que todo ser humano gosta de ser tratado pelo amor e não pela dor. Então, é importante esse carinho, porque é ele que dá sustentação ao agente econômico. Então, não existe a menor dúvida. Então, isso o fornecedor tem que trabalhar muito. E diminuir esses conflitos. Eu
sonharia em breve, esse é o grande desafio, que nós não precisaríamos mais ter os 30 dias quando um produto ou serviço apresenta defeito. Eu concordo. Eu recomendo fazer a troca imediatamente. Imediata. Porque o fornecedor tem um poder de barganha com o fabricante que ele pode negociar nessa cadeia. Como é nos Estados Unidos. Como é nos Estados Unidos e outros países do mundo. Nós tivemos um exemplo, nós atendemos uma senhora no Consumidor RS que comprou um tablet para a filha dela. Em 8, 10 dias apresentou defeito. E a menina não conseguia usar mais, não ligava mais. Ela foi à loja, a loja recomendou que enviasse para São Paulo, para assistência técnica, a CCE. Foi para assistência técnica, ficou 60 dias sem dar notícia nenhuma. Ela pediu o dinheiro de volta, fizeram ela pagar todo aquele carnê. Enfim, ela demorou 5 meses para receber o dinheiro de volta de um produto com defeito. Por que não trocaram na hora, né? É falta de bom senso e respeito. Eu digo o seguinte, eu se fosse fornecedor, eu faria isso, mesmo que a lei ainda não me obriga. Como é nos Estados Unidos? Faria a troca, porque eu tenho um efeito multiplicador positivo. Mas claro. Nesse caso, provavelmente, primeiro, a marca nunca mais será adquirida por esse consumidor e vários outros, porque tem um efeito multiplicador. Segundo, esse fornecedor não, nem dando de graça, se o consumidor é consciente, vai receber qualquer produto desse fornecedor que não respeitou num conflito muito fácil de ser superado. Então, bom senso, respeito, tratamento com dignidade, cordialidade, capacidade de receber e solucionar problema de uma forma célere. Então, esses são os desafios dos fornecedores. E o consumidor não compra produtos e serviços que não tenha nota fiscal ou cupom fiscal, ou que tenha origem duvidosa. Espere um pouco, mesmo que a crise financeira atingiu nossos bolsos, mas seja consciente, seja responsável e pensa no mundo que nós queremos. Com certeza. Vai ser uma plenária especial. Pedi para o Thiago fazer imagens. Lá é o lugar do presidente, do Alcebiades Santini, professor Bruno Mirage, doutora Flávia do Canto, diretora do PROCON, professora, e o professor Cláudio Bonato. Vai ser uma discussão boa. E temos a presença também do secretário César Facioli, que é um grande aliado e um grande defensor para que esse sistema estadual e nacional seja multiplicado, que os PROCONs, ainda naqueles municípios que não exista, venha a existir. E aí tem que ser uma força convergente e uma tarefa de todos, né? Os municípios não podem ficar sem a unidade de atendimento ao consumidor, que é o PROCON. Então, acho que a presença do secretário reforça essa política estadual, dá mais condições para que o PROCON estadual, como cabeça desse sistema, também se sinta honrado, e nós muito mais, no sentido de ter um apoio do secretário de Justiça e Direitos Humanos. Doutor Santini é conselheiro do PROCON. Essa crise do Estado, pagamento de salário parcelado, só atingiu todos os servidores aqui do PROCON. Sabe como é que está o trabalho do PROCON nesse momento, doutor Santini? Eu acho o seguinte, como houve uma mudança, e uma mudança positiva, né? Nós tivemos aqui um grande diretor, foi o Cristiano Aquino. Não podemos desconsiderar isso aí, como foi você na tua época, a Maria de Lourdes, que já nos deixou, enfim. Mas a Flávia do Canto Pereira é uma jovem executiva que começou no PROCON municipal. Ela vem com entusiasmo e tem um apoio do conselho e dos conselheiros, isso é importante. Temos um recurso, no fundo, importante. Não foi lançado mão, o governo não pegou esse recurso? Não temos ainda essa informação. No governo passado houve apropriação que nós consideramos indevida, de um fundo que tem uma independência de gestão, né? E até o conselho, num determinado momento, questionou se isso tem base legal ou não. Mas, de qualquer forma, nós temos um fundo, estamos provocando que a sociedade como um todo, entidades, principalmente movimentos sociais, provoque, né, demandas de projeto que tenha interesse coletivo nessa área da relação de consumo. E o PROCON e os servidores, pelo que a gente acompanha, e a gente está muito presente aqui, estão extremamente motivados. Que bom! Eu acho que momento de crise também é um momento de doar um pouquinho mais, fazer mais do que o individual, algo que seja coletivo, e para que a gente tenha aquela sociedade que sonha. Não tem a menor dúvida que a nossa sociedade é uma decorrência ou da ação ou da omissão de cada indivíduo. Então, pense e age coletivamente. Atua de forma proativa e solidária. Faça algo mais que o individual. E teremos aí uma sociedade melhor. Caso contrário, todos serão perdedores. Então, acho que é o momento de transformar a relação perde-perde numa relação ganha-ganha. É verdade. O doutor Santini me citou como diretor do PROCON do Estado, lá se vão 10 anos.
Na época, o secretário Edir Oliveira conseguiu com o governador Germano Rigoto, ele fez um decreto que o fundo da criança e o fundo da defesa do consumidor fossem intocáveis, não pudessem ser de forma alguma mexidos. Mas no governo passado, de fato, chegou essa informação que o governador Tarso Genro autorizou a retirada de um dinheiro do fundo. Eu acho que cabe aí aos conselheiros, que são soberanos, né, independentes, e também de analisar isso tecnicamente, mas principalmente juridicamente, se isso é possível, porque senão não adianta ter normas se são desrespeitadas. Se quiser mexer, modifica as normas. Enquanto existem as normas, e na época era o nosso Felipe Kirchner, nosso presidente, e vários conselheiros, quando abordamos o assunto, se questionou de consultar a PGE, mas principalmente o Poder Judiciário. Porque, perfeito. Porque não cabe. Eu acho. E é um dinheiro da sociedade para ser aplicado em favor dela, na proteção do cidadão. Que tem que retornar na linha da educação, da conscientização do fornecedor e do consumidor. Da repressão das más práticas. Isso, perfeito. Então, acho que essa postura também corajosa dos conselheiros e do Conselho é fundamental. Eu não abro mão, eu tenho uma postura sempre proativa, de respeito, mas quando atacou as normas legais, a gente vai até o fim. Com certeza. O doutor Santini é conselheiro da Gergs. Recentemente caiu para sua análise reajuste das tarifas do transporte intermunicipal na região metropolitana. Isso aí já passou, né, doutor Santini? Passou pacificamente. Claro que existe aí um período de recurso. É uma matéria delicada, porque mexe com o bolso, do consumidor, um cenário extremamente frágil, né, de capacidade financeira do consumidor e também do agente econômico. Mas nós temos que ter lá o conselho é totalmente independente, né? Vocês tiveram restrição de salário também lá? Não tivemos. Nós temos uma defasagem aí de 6 ou 7 anos que não tem nenhum reajuste. O último reajuste que deveria ter ocorrido não ocorreu na Gergs, mas isso é uma luta que não vai ser esse ano. O ano que vem deve ser uma prioridade. No caso do transporte coletivo de longa distância, teve um reajuste em torno aí de 10%, mas porque, na realidade, o reajuste efetivo era 7%. Mas aí tem um dado que ele deveria entrar em vigor em 1º de junho. E teve 3 meses de defasagem. Então, tu tem que fazer uma recuperação temporal. Claro. E aí, tu tem que recuperar esse percentual que não foi aplicado lá atrás. Então, deu 10 e pouco por cento. É um reajuste que, eu digo, equilibrado, né? Pesa no consumidor, a gente gostaria de dar menos, mas o impacto é que tu não pode quebrar o agente econômico. Então, então é essa a situação. Então, é uma situação de aprendizado, de respeito, e eu tenho uma proposta lá de trabalhar com todos os atores por segmento para, primeiro, cumprir prazo, segundo, minimizar conflitos que muitas vezes são recorrentes. Então, esse é o desafio e espero representar com muita honra o segmento dos consumidores, que foi um mérito desse Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Com certeza. Através de um processo seletivo. Indicou Vossa Excelência. Pois é. Agora é excelência. O conselheiro da Gergs é excelência. Continua o mesmo, lutador. É verdade, é verdade. Buscando sempre... E amigo dos amigos. Amigo dos amigos. Então... Muito bem. Nós vamos liberar o doutor Santini. Ele está pequenininho aqui para as entrevistas que vai ter que dar, desejando aí uma plenária exitosa. Bodas de Prata, do Código de Defesa do Consumidor, 25 anos. Muito obrigado. 25 anos é uma conquista de uma presidente lei. Fernando Collor de Mello assinou. E outra, uma lei que a gente diz tem que leis que pega e outra não pega. Essa pegou. Pegou mesmo. E é exemplo para o mundo. Aliás, um desafio é a gente talvez fazer um esforço a nível global para que a relação de consumo e os agentes dessa relação sejam respeitados em todas as esferas do mundo. Então, alegria revê-lo. Da mesma forma. Bom evento. Obrigado e bom programa. Doutora professora Flávia do Canto Pereira, diretor do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, 25 anos do Código. Quais são os principais desafios daqui para frente, Flávia? Olha, eu acho que o principal desafio é a aprovação definitiva do projeto de lei do superendividamento e do comércio eletrônico. E um outro ponto que eu destacaria é a questão da essencialidade dos produtos, né? Concordo. Porque tem uma lista. A nossa maior dificuldade dentro de um órgão como esse é ajudar esse consumidor que adquire um fogão, uma geladeira, uma cama. Um celular. Um celular e ele não consegue tablet. Troca imediata, exatamente. Então, essa questão da essencialidade, a gente tem que conscientizar nossos legisladores aí, fazer essa lista, né, elencar esses produtos para ajudar o consumidor. E a reunião de hoje vai ser boa? Vai ser ótima, com certeza. É um debate importante e contribui para a nossa educação ao consumo.
Os funcionários do PROCON estão motivados mesmo com essas questões, com essas restrições salariais? Com certeza, nós não fechamos, nós estamos trabalhando normalmente, né? São profissionais qualificados e a gente está trabalhando aqui pelo consumidor gaúcho. Boa reunião, parabéns para todos os consumidores pelos 25 anos. Bodas de prata. Exatamente, parabéns para nós. Para nós. Dr. Paulo Sérgio da Silva, advogado, professor, foi editor da revista Consumidor Teste muitos anos, é um dos precursores no Rio Grande do Sul do tema defesa do consumidor, tendo apoiado a criação de diversas entidades, inclusive do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. Na sua avaliação, doutor Paulo, é uma lei que pegou bodas de prata, mas daqui para adiante, quais são os grandes desafios? Bom dia a todos, bom dia, Apple. Efetivamente, o Código de Defesa do Consumidor foi uma lei que pegou, caiu no gosto do povo brasileiro. E hoje é a lei mais conhecida, mais reconhecida e mais utilizada pelas pessoas no Brasil. E, efetivamente, o Código de Defesa do Consumidor, ele iniciou o processo de estudo, até a elaboração dele em 1988, com a Constituição. Em 2 anos conseguimos implantar o Código de Defesa do Consumidor, hoje está com 25 anos. E realmente o Código precisa evoluir. A sociedade evolui, as coisas evoluem, as dificuldades crescem. As relações de consumo se tornam mais sofisticadas com a internet e tudo mais, e nós acreditamos que realmente o Código precisa evoluir em muitos aspectos, mas ele é uma lei tão boa, uma lei tão perfeita, que se ele ficasse como está, e se nós tivéssemos boa vontade ao aplicá-lo, nós já teríamos condições de atender qualquer necessidade do consumidor, desde a compra da internet, qualquer situação, se nós buscarmos com detalhe, com cuidado, no Código de Defesa do Consumidor, nós vamos achar. É verdade, eu concordo. Sou obrigado a concordar. O que tem feito, doutor Paulo, ultimamente? Olha, eu tenho trabalhado como advogado, né? Como falasse, fui durante muitos anos editor da Revista Consumidor, que agora está com meu irmão. Eu advogo na área de Direito do Consumidor e Meio Ambiente. Tenho um instituto chamado Instituto Cidade Sustentável, que está fazendo um trabalho que eu reputo de muita importância, que é uma valorização da matriz energética do Rio Grande do Sul. O nosso estado é muito rico em riquezas naturais, como carvão. Carvão mineral. Carvão mineral. É a grande saída? É o grande paradoxo do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, né? Nós temos aqui um equivalente a 3 pré-sal e não conseguimos explorar. Que coisa impressionante. É uma coisa absurda. Enquanto o carvão, no restante do mundo, contribui com 42% da matriz energética. 42%. No Brasil é 1,4%. Incrível. Incrível. Sendo que as reservas conhecidas do Brasil de carvão, 90% estão no Rio Grande do Sul. 90% das reservas de carvão mineral do Brasil estão no Rio Grande do Sul. Sendo que o Brasil detém a 13ª reserva mundial de carvão. Então é uma riqueza absurda. É uma coisa, eu chamo o maior paradoxo socioeconômico da história do Rio Grande do Sul é a não utilização do carvão. O que nós precisamos são de governos com projetos. Exatamente. E com continuidade. O eleitor gaúcho troca de governo, de partido, como se trocasse de roupa. Exatamente, não existe uma continuidade, não se consegue definir uma prioridade, porque essas questões assim complexas, de estruturantes, de infraestrutura, demoram anos, 10, 15, 20 anos para serem implantadas. Então não pode um governo continua, o outro para, um continua, o outro para. É uma coisa de louco. Uma coisa absurda. Absurdo. Então, por isso que nosso estado está nessa situação, né? Que alegria rever o doutor Paulo. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, esse foi um dos precursores. Um homem que entendeu o que era uma legislação protetiva, treinou muita gente, ajudou os órgãos de defesa do consumidor a se consolidarem ao longo do tempo. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua visão já naquela época, doutor Paulo. Parabéns. 1977. 77. Que coisa incrível. Já falava em defesa do consumidor, não havia o código, que é de 88. 88, exatamente. Uma alegria revê-lo. Felicidade, saúde, paz. Muito obrigado. Um abraço. Estamos encerrando essa nossa participação aqui nessa plenária especial do Fórum de Defesa do Consumidor no PROCON, em comemoração aos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. Em seguida, você vai ficar com imagens desse evento. Mas vamos encerrar, meu amigo, o professor Cláudio Bonato, promotor público, autor de diversas obras, defesa do consumidor. O Código é a lei que pegou, uma lei forte de ordem pública,
protege a parte vulnerável, quer dizer, a relação entre o hipossuficiente e o poderoso, protege o consumidor, tem sido aplicado em sede administrativa pelos PROCONs, no judiciário o consumidor tem sido protegido por essa lei forte, mas o mundo está mudando cada vez mais, doutor Bonato. Hoje o mundo virtual, nós estamos na internet. Hoje é golpe de toda sorte. Eu dei linha esses dias para um cidadão, David não sei o quê, no Facebook, que queria me mandar 5 milhões de reais para minha conta pessoal, para abrir uma empresa de segurança no Brasil, e eu fui dando corda para ele, até que ele me mandou um vírus. Felizmente, meu antivírus pegou. Quer dizer, nós vivemos num mundo virtual, dos crimes virtuais. Toda criança hoje já nasce com o dedinho apertando num tablet, num iPhone, no Android, aquele dedinho, 2 aninhos, já aperta por tudo. Como é que nós vamos proteger esta geração que vem aí, que já está aí, no mundo virtual? Primeiro de tudo, meus agradecimentos e os parabéns ao teu programa. Primeiro de tudo, com o acreditar das autoridades públicas, dos nosso poder político. Porque eu me lembro de 25 anos atrás, de que nós éramos vistos como alienígenas, o empresariado achando que tudo quanto era empresa ia quebrar, com a entrada em vigor deste código. E eu estou vendo que se alguma coisa mudou, foi muito pouco, hein? Foi muito pouco. Porque eu, na época, trabalhava numa indústria de bebidas em São Paulo, tiveram que trocar os rótulos, estavam apavorados, mas hoje está tudo pacificado. Tudo. E me convidavam para dar palestra, mas, doutor, vai quebrar tudo. Vai quebrar, um pouquinho. Vocês não leem a Constituição? Por que vocês acham que o legislador constituinte colocou como um dos pilares da ordem econômica, lá no artigo 170, inciso 5, a defesa do consumidor? Vocês acham que o legislador constituinte brasileiro, então, é uma pessoa sem o mínimo de conhecimento científico? Mas o senhor vê como é que nós vamos enfrentar isso? Não, parei um pouquinho. Os produtos de vocês, os serviços de vocês vão passar a ser qualificados. Vocês vão ter qualidade para competir no mercado internacional. Se vocês não tiverem condições de vender dentro do país, exportem, que vocês vão ter penetração em tudo quanto é mercado. Mercosul, que naquela época estava sendo criado. Então, Apple, estas questões. Agora, claro, nós estamos enfrentando esses problemas modernos. Modernos. E como é que nós vamos nos preparar? Primeiro de tudo, volto ao início, o acreditar. Quantos PROCONs nós temos no estado do Rio Grande do Sul? Não temos 80. Não temos 80. E quantos municípios? Por que nós só temos 80? Porque o poder político ainda acha que PROCON, que defesa do consumidor, é uma coisa ruim para a sociedade. Atrapalha o político. Atrapalha o político. Então, enquanto nós... pede dinheiro para os fornecedores para suas campanhas. Se o PROCON vai lá multar, está criando problema. Mas é óbvio. Então, nós temos que parar com isso. Tem que parar com isso. Porque o mau fornecedor, ele é mau, inclusive, quando ele dá dinheiro que não se sabe de onde para as campanhas políticas, é óbvio. Então, querem ver pelas costas os meninos procuradores da República, os meninos delegados federais, esse menino juiz federal Sérgio Moro, que eu fico morrendo de orgulho quando vejo. É um orgulho. É um orgulho para a nação brasileira, essa garotada do Dallagnol e esses meninos aí, procuradores da República, os motoristas de táxi estão falando que são orgulhosos deles. Por quê? Porque estão botando na cadeia os inimigos públicos número 1. Os inimigos da nação. Da nação. Inimigo da nação. Agora, tu imagina essa menina, a Flávia, a pressão que essa menina recebe. O outro menino lá do PROCON municipal, do Cauê, né? Eu posso dizer, eu fui diretor deste PROCON há 10 anos atrás. Até ameaça de morte eu tive. Mas é óbvio. E mais de uma vez eu tive ameaça de morte. Então, o que tem que acontecer? A sociedade organizada acreditar que há instituições sérias e você passou por aqui, você sabe disso. Então vamos acreditar e vamos colocar atrás das grades quem não quer se adaptar a uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Senão, Apple, daqui a 25 anos nós vamos estar falando a mesma coisa, o doutor Bonato de bengalinha aqui, mas em sala de aula, porque eu só saio de sala de aula quando morrer. Que coisa boa. Tá? Porque eu tento passar isso para os meus alunos. Eu só saio da televisão quando eu morrer também. É isso aí. Do meu projeto Consumidor RS, das palestras, só quando eu morrer. Isto não tem preço, Apple. Passar para essa garotada, porque
Se eles ficarem desesperançados, não, aí nós vamos para o espaço. Aí o nosso país, enquanto nação, morreu. Mas enquanto essa garotada estiver fazendo esse trabalho, enquanto a garotada estiver visualizando o exemplo, nós vamos construir um país do futuro, que quantos e quantos anos nós vimos falando, o país do futuro. O Brasil é o país do futuro, mas esse futuro não vai chegar? Não, vai chegar sim. Doa a quem doer. Muito bem. Termino aqui com a minha preocupação. O mundo virtual. Nossas crianças, adolescentes estão conectadas 24 horas por dia. Só não estão conectadas quando estão dormindo, mas o celular, o tablet está do lado ali. Estão interagindo com esse mundo virtual. É uma coisa preocupante. Como é que nós vamos proteger esses jovenzinhos nossos aí? Uma alegria revê-lo. Boa palestra hoje aqui. Tá, muito obrigado, Apio. Parabéns mais uma vez. Sucesso para o teu programa, viu? Muito obrigado. Tá. Imagens aqui da plenária comemorativa. 25 anos com a defesa do consumidor. E o Jornal do Consumidor dessa semana vai ficando por aqui, desejando a todos uma boa e abençoada semana. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link Plantão do Consumidor lá em cima à direita. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do portal do consumidorrs.com.br ou consumidorbr.com.br. Ali você assiste o programa de TV, ele entra no ar na mesma hora que entra aqui na NET Cidade Canal 20. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até semana que vem. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre.